Alô, amigos e amigas do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial da nossa planta baixa. Vamos fazer agora os layers, adicionar as cores e as espessuras das linhas, para depois fazer a impressão. Vamos também ver a parte de cota e, se der no tempo, dentro do tempo do tutorial, nós vamos ver também texto. Eu tenho aqui um desenho, o desenho que nós estamos fazendo, finalizado. Está colorido, está com espessura. Se eu clicar aqui, vai aparecer a espessura da linha. Se eu vier aqui embaixo, der um clique aqui no mostrar e esconder o peso da linha, o line weight. Se eu clicar, eu escondo. Se eu clicar, eu faço aparecer, eu acendo. Não é muito legal ficar com ele ligado, porque se você afastar no zoom, fica borrado a tela. Então é bom você deixar desligado e quando for preciso você liga para ver a espessura que está colocado o desenho. É simples dar um clique aqui, ó. Mas o que importa aqui é ver o layer. Vamos fazer o nosso tutorial. Eu tenho aqui outro exemplo de um desenho feito com bastante objetos na tela. Paisagismo, cada um está no seu layer, bem organizado e bem criado. Este é um trabalho de faculdade, um pouco antigo, mas serve para ilustrar o que nós vamos fazer na aula. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. E vamos começar a fazer os layers. Eu tenho aqui um PDF com um exemplo de layer que nós vamos criar, bem simples. Vamos voltar para o AutoCAD. Se eu vier aqui no nosso desenho, der dois cliques em qualquer linha ou qualquer objeto que estiver na tela, que o AutoCAD trata tudo o que está na tela de desenho como objeto, pode ser texto, cota, linha, círculo, tudo para o AutoCAD é objeto. Então se eu vier aqui, der dois cliques em uma linha, ele vai abrir esta caixinha. Ele está falando o que é este objeto que eu selecionei. Então este objeto é uma linha, line, a cor dele no momento está branco, é white, o layer é 0, está na camada, né? Layer, camada, 0. O tipo de linha está by layer. E o comprimento desta linha, o comprimento aqui, é 0,5 centímetros. Vamos fechar aqui. Então, vamos dar ESC para sair aqui. Em qualquer objeto que eu der dois cliques, ele vai abrir essa caixinha, informando o que é aquele objeto. Se eu vier, vamos dar ESC aqui, duas vezes, para tirar a seleção. Vamos clicar aqui neste arco duas vezes. Então ele vai falar aqui, ó, arco. A cor está by layer. O layer é 0. O tipo de linha está by layer. O centro do arco X é esta coordenada. O centro Y é esta coordenada. E o raio é 0,8. Que é a largura da porta, a abertura da porta, 0,8. Vou fechar a caixinha. Para criar layer, eu venho aqui neste botão aqui, neste ícone, Layer Propriedades, Layer Properties. Eu vou dar um clique, ele vai abrir a caixa de propriedade de gerenciamento do layer, Layer Properties Manager. Então aqui no momento nós temos aqui criado o layer 0, que é padrão do AutoCAD. Este layer vem sempre que a gente pegar um arquivo novo, por exemplo o ACAD ISO que nós usamos para fazer o desenho. Pegamos o template ACAD ISO. Então ele vem com o layer 0 criado. É padrão do AutoCAD. Se fala default.
Então é o default do AutoCAD, é um padrão. Não é bom usar este layer para fazer desenho. Nós usamos aqui, tudo bem, não tem problema. Mas não é bom mexer neste layer, porque ele faz referência a blocos, outras entidades que ele usa no desenho, como referência. Então é bom deixar este layer do jeito que está, e a gente vai criando o layer de acordo com a necessidade. Então eu vou abrir meu PDF aqui. Então eu tenho os layers que eu vou criar. Tem o contorno, tem cotas, janelas, mobiliário, portas, texto. Então eu posso criar quantos layers eu quiser. Aí eu vou associar uma cor a este layer, um tipo de linha e uma espessura, um peso do layer. Se costuma muito falar em peso da caneta, né? Em arquitetura. Então aqui nós temos o line weight, o peso da linha. No caso, a espessura da linha seria uma caneta .5, uma caneta .25, que é usado em arquitetura, que se usava antigamente, a caneta nanquim. E os lápis, né? As lapiseiras, né? Grafite 05, grafite .9. Então esse arquivo PDF está na tela aqui, você pode se basear nele. O nome aqui, eu estou usando o nome genérico. Poderia ser qualquer nome que você quiser. Normas. Não tem, por enquanto, a ABNT que eu saiba. Não tem norma ABNT de layers. O que se tem no momento, que se usa muito, é a norma da ASBEA, que é a Associação Brasileira dos Arquitetos. Depois eu colocaria o site aqui embaixo para quem quiser acessar a ASBEA. Então vamos aqui o que interessa, né? Vamos continuar fazendo o nosso tutorial. Não vamos nos preocupar com muita configuração do AutoCAD, com normas, no momento, tá? Para fazer esse desenho. Esse desenho é para a gente fazer o desenho, não ficar se preocupando com muita coisa. Tentar fazer o máximo possível dentro da norma, mas não é a preocupação principal. Então, para criar um layer, eu vou vir aqui em New Layer. Simplesmente vou dar um clique. Ele vai gerar uma cópia do Layer 0. Então, tudo que tinha no layer que estava selecionado, ele copiou e jogou aqui para baixo. Então, tem tudo aqui. A cor é igual, o tipo de linha, a espessura da linha. Nós vamos vir até aqui a espessura da linha. É o que interessa no momento. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome do layer. Então ele coloca aqui Layer 1, se eu deixar assim, clicar fora aqui vai ficar Layer 1. Não vai ficar muito bom, né? Porque eu vou criar outro, vai ficar Layer 2, Layer 3, Layer 4, vai confundir tudo. Então vamos renomear aqui. Eu vou dar um clique aqui dentro e vou renomear. Então este primeiro layer vai ser contorno. Contorno. Que no caso seria as linhas da parede. A linha do desenho externo, interno, né? As paredes internas e externas. Poderia ser parede, o layer, nome do layer. Fique à vontade. Aqui é só um exemplo. Então contorno, vou dar um clique fora. Vou clicar aqui no 0. Então ele criou aqui contorno. O layer 0 está ticado aqui. Tem um tique verdinho aqui. Vamos voltar aqui no contorno. Tem um ticket. Então ele fala aqui, com esse ticket, ele fala que o layer 0 é o layer corrente. O que significa layer corrente? Vamos fechar a caixa aqui. Então é o layer que está aqui, ó, nessa caixinha. Se eu clicar na setinha, ele vai me mostrar todos os layers que tem criado dentro do desenho. Vamos ver aqui outro exemplo. Se eu vir aqui para outro desenho, clicar nesta caixinha aqui de layer. Então todos os layers referente a esse desenho. Mais para frente a gente vai ver como copiar isso aqui e jogar dentro de outro desenho. Para não ficar refazendo, né? Então vamos voltar lá para o nosso desenho. No momento nós temos só o layer 0 e o layer contorno. Vamos voltar aqui para o layer. Vamos dar um clique aqui.
Então eu criei o layer contorno. Eu vou vir aqui na cor, color, vou dar um clique aqui em white. Ele abriu a caixa de cores do AutoCAD, que ele chama de Index Color. Então são referências de cores para você usar. Nós temos aqui a cor 1, que é o vermelho, a cor 2, que é yellow, 3 é o verde, o 4 é cyan, o 5 é blue, o 6 é magenta, o 7 é branco. A tela está preta, ele fica branco. Se estivesse tela branca, ele ficaria linha preta. Aqui tem uma cor 8, que é uma variação do branco, do preto, é um cinza. E o 9. E aqui eu tenho variações de cinza e preto. Então ele já muda para número. Tem aqui, ó, no Index Color aqui. Então 251, 250. E aqui tem ó, o AutoCAD Color Index, ACI, que são cores. Então é número. São números de cores, variações de cores. Eu posso usar qualquer um deles. Tem outros tipos, outras paletas de cores. Mas vamos ficar nessa daqui. Essa aqui é suficiente para a gente por enquanto. Então aqui no Layer Contorno, eu vou falar para ele que eu quero usar a cor Cyan. Cliquei na Cyan, apareceu aqui embaixo, apareceu do lado. Vou dar OK. Então o Layer Contorno, eu alterei a cor para Cyan. Do mesmo modo, eu poderia fazer para o tipo de linha. No caso, contorno é linha contínua. Nós não vamos mexer, mas só para ilustrar. Clicaria aqui em Continuous. Ele tem no momento aqui só o Continuous. Nós teríamos que vir em Load, carregar, né? E selecionar o outro tipo de linha aqui no arquivo de linha que ele tem. Vários tipos de linhas. Tracejada, linha de centro, linha de ponto, traço. Zigue-zague. Era só selecionar uma linha e levar lá para a caixa nossa de cancelar, levar para cá e usar. No caso é contínuos, vamos ficar aqui mesmo, não vamos mexer no tipo de linha. A espessura, o peso da linha, eu vou clicar aqui em Default. O Default, a espessura seria uma caneta de ponto 25. Eu vou clicar em Default, ele vai me abrir a caixinha de Line Weight com as espessuras de linha. Então tem o Default, ele parte de 0,0 até 2,11 milímetros. Então o contorno externo da parede nós vamos deixar com ponto 5. Seria uma lapiseira ponto 5, uma caneta nanquim ponto 5. Ok, então alterou aqui para ponto 5. Então eu criei um layer, nome contorno, alterei a cor, não mexi no tipo de linha e alterei a espessura da linha. Para mim deixar este layer corrente, é só vir aqui e dar um clique aqui nesse ícone aqui, que ele vai tornar o layer corrente. Então ficou ticado. E mudou aqui para corrente layer, camada corrente, contorno. E mudou aqui em cima também. Vamos criar outro layer. Vou voltar para o layer 0. E vou clicar aqui em New. Então ele copiou todas as características do layer 0 para baixo. Então aqui vai ser, vamos ver aqui no PDF, contorno está criado, vai ser cotas. Vamos voltar lá. Então aqui eu vou alterar para cotas. Vou dar Enter para aceitar. A cor de cotas, vamos ver aqui no PDF. Cotas, cor 9. Vamos voltar. Então, só para voltar aqui, eu estou em cotas. Vou clicar aqui na caixa de color, white. E vou escolher a cor 9, que está aqui. E OK. A espessura de cotas, vamos ver lá. Ponto 18, é uma linha bem fina. Então aqui no lugar de default, que é ponto 25, o default seria isso aqui, ó, ponto 25. Então nós vamos clicar ponto 18 e OK. Então mudou a caixa.
Vamos mudar o default aqui que voltou. Vamos colocar aqui 0.5. Ok. Vamos fechar a caixa até o momento. Vamos dar um save para garantir o que foi feito. Vamos voltar aqui em Layer Propriedade. Então eu tenho aqui 3 layers, né? Tenho o layer 0, que é o básico do AutoCAD, é o default do AutoCAD, padrão. E tenho 2 layers que criei agora. Vamos criar mais um. Vamos lá para o PDF. Esse Def Points, ele cria automático. Esse nós não vamos fazer. Quando nós fazermos a primeira cota, ele vai criar esse layer. É o padrão do AutoCAD, ele trabalha assim. Então nós vamos criar agora janelas. Vamos voltar lá. Continuo no layer 0, poderia ficar em outro aqui, dar novo. Então ele copiou aqui, ó, a característica de onde estava selecionado. Janelas. Dar Enter, para aceitar o nome. Voltar aqui. A cor é 114 e a espessura é 0.35. Vamos voltar lá. Vamos clicar em Color. 114, vamos achar aqui, 64. Aqui, 114, dar um clique e OK. E a espessura da linha, vamos dar um clique, aqui é 0.35. OK. Vamos criar outro layer, clicar em New. Vamos dar uma olhada no PDF. Mobiliário, vamos voltar lá. 2 cliques, mobiliário, vamos dar Enter, a cor é vermelha, Red, ok, a espessura, vamos ver lá, é Default, então vamos voltar, mudar aqui 0.35 para Default, e ok. Vamos criar outro layer, clicar em New, vamos ver no PDF, portas, cor 32.40. Então vamos clicar 2 vezes aqui, portas, dar Enter, cor 32, né? Vamos confirmar, 32.40. Então cor 32. Cor 32 está aqui, vamos dar um clique e OK. E a espessura da linha, vamos dar um clique, abaixar aqui, é 0.40, OK. Vamos ver o próximo, é texto, cor 8.25. Então vamos criar um novo aqui, clicar em novo, texto, dar Enter. A cor é 9, vamos só confirmar. É 8, desculpa. 8. A 8 está aqui. Vamos dar OK. E a espessura é 0.25. Eu posso clicar em 0.25 aqui, como posso clicar em Default também. A mesma coisa. Vamos deixar 0.25. OK. Então está criado os nossos layers com cores e espessura de linha. E o tipo de linha também, que aqui é tudo contínuo no caso. Então vamos fechar a caixa, vamos salvar. Se eu vier aqui na caixinha de layer, na seta, vamos abrir aqui, os layers estão criados. Agora vamos ver como usá-los no desenho. Então vamos clicar no vazio. O desenho que a gente fez aqui está tudo no layer 0, tudo no primeiro layer, que é cor branca. O layer corrente no momento, vamos voltar aqui na caixa de layer, é o layer 0. Então qualquer coisa que eu fizer agora, eu vou fazer uma linha, vou fazer um círculo. Qualquer coisa que eu fizer está no layer 0, é o que aparece aqui em cima na caixinha, é o layer corrente. Se eu vier aqui dar um clique e selecionar contorno, então o layer corrente agora no momento é contorno. Tudo o que eu fizer agora vai sair no layer contorno. Então vou pegar linha,
Vou pegar círculo novamente. Então o que eu fiz está no layer contorno. Do mesmo modo, se eu mudar aqui, cotas, tudo o que eu fizer vai estar no layer cotas. E assim por diante. Se eu deixar aqui o layer que eu quero, vamos colocar mobiliário, que é vermelho, fica mais destacado. Então tudo o que eu fizer vai ficar no layer que está corrente. Tanto faz eu vir aqui e clicar aqui, ou vir aqui na caixa, selecionar o layer e clicar aqui para ficar corrente. Tanto faz essa maneira que você quiser. Mais fácil aqui que está no desenho, está perto do desenho. Só clicar aqui ficou corrente, para uso, né? Então vamos aqui apagar tudo aqui, vou dar um clique aqui no vazio, abrir esta janela de seleção, dar outro clique e aplicar Delete. Agora nós vamos mudar o que está feito. Então eu quero mudar aqui, colocar em outro layer. Então eu vou vir aqui no objeto, na linha, no círculo, o que for, vou clicar nela, vou vir aqui na lista de layer e vou dar um clique no layer que eu quero. Só de eu passar em cima ele já muda. Já está mudando a cor lá, só de passar. Então vou vir aqui e falar que esta linha externa da parede é o layer contorno. Vou dar 2 ESCs, tirar seleção. Então esta linha passou para o layer contorno. Vamos deixar aqui contorno corrente. Então agora é só selecionar o objeto e ir na lista e selecionar o layer. Esta é uma maneira do que já está feito. Então eu vou clicar aqui nestas linhas, que é a janela. Vou lá na caixinha de layers e vou clicar aqui em janela. E vou dar um ESC. Então ele passou aqui para a janela. Se eu clicar aqui na linha, ele vai chamar o layer lá. Vai falar que é o layer janelas. Vou dar ESC aqui. Se eu clicar nesta linha, ele vai falar que este layer é corrente. Do mesmo modo, eu vou fazer aqui para a porta. Eu vou selecionar uma linha da porta. Vou vir aqui na caixa de layer. E vou clicar aqui no layer portas. Então esta linha mudou para a porta. Vou dar ESC. Vou vir aqui selecionar as outras linhas da porta. Dar um clique em cada uma. Vir aqui em cima, selecionar esta linha. E clicar aqui no layer portas. Dar ESC. Do mesmo modo, posso continuar fazendo todo o desenho. Selecionando a linha, indo na caixinha de layer. E alterando o layer. Mas tem outra maneira mais fácil de adicionar a propriedade dos objetos a um objeto que já está feito. Então eu vou vir aqui, Match propriedades. Eu vou pegar aqui o pincel, vou dar um clique. Vou selecionar um objeto, qualquer um, pode ser a linha da janela, linha da parede. Então se eu clicar aqui, ele muda o ícone para um pincelzinho. Aí é só clicar no objeto que eu quero que seja igual a esse daqui. Então aqui no caso as linhas da janela. E assim até o fim, posso ir selecionando. Então ele vai copiar a propriedade deste objeto para este. Do mesmo modo para a porta. Vou pegar aqui o pincel, Match propriedades. Qualquer um, pode ser o arco. Então ele vai copiar as propriedades do arco para este outro objeto. Enter e vou salvar. Ficar selecionando um por um fica meio difícil, fica trabalhoso, demorado. Então o AutoCAD me permite fazer outros modos de seleção. Vou ficar aqui perto da janela. Então se eu clicar aqui no vazio e vir para a esquerda, ele está abrindo uma janela de seleção que ele chama de Crossing. Se eu vier para o lado direito, ele abre uma janela que está azul, a linha cheia, e ele chama de seleção modo Window. Então para o lado esquerdo, a janela verde, linha tracejada,
é crossing. Tudo que cruzar na janela vai ser pego, vai ser selecionado. Deste lado, só o que estiver dentro da janela. Então, se eu vier aqui para o lado, dar um clique, tudo que cruzou a janela ele pega. Vou dar ESC aqui. Se eu vier aqui e fazer do mesmo modo uma janela window, não tem nada dentro da janela, só está sobrando para fora. Se eu clicar, não vai pegar nada. Se eu vier aqui do lado, der um clique, então o que está dentro da janela vai ser selecionado. Vou dar ESC novamente. Poderia ser só essa linha, vou abrir uma janela de seleção em cima dela. Então é só clicar, soltar o mouse, arrastar, dar outro clique. Clicar, soltar o mouse, arrastar, dar outro clique. Então eu vou pegar aqui, Match Propriedade, vou selecionar uma linha da janela, afastar aqui, vir aqui e abrir uma janela de seleção modo Crossing. Continuar, vir aqui e abrir uma janela de seleção Crossing, só o que cruza, pegou. Fechar o comando. Do mesmo modo na porta. Vou pegar aqui o pincelzinho, Match Propriedades, qualquer linha da porta. Vou vir aqui nesta porta, vou clicar aqui, em uma janela azul, Window. Só o que está dentro vai ser selecionado. Cliquei, alterou. Aqui também. Vou clicar aqui no vazio, abrir uma janela aqui, somente o que está dentro. Aqui novamente. E Enter. Vamos clicar aqui no top. E vamos salvar até o momento. Do mesmo modo, eu vou fazer aqui para o contorno. Vou pegar as propriedades. Vou selecionar esta linha que já está no Layer Contorno, vou dar um clique e vou selecionar as outras linhas. Fica meio difícil aqui abrir uma janela, né? Tem muita linha perto, então eu vou fazer de outra maneira. Quando eu crio o Layer, vamos clicar em Top. Quando eu criei o Layer, a janela de Layer Propriedades, eu tenho aqui dois modos de acessar o layer, de trabalhar com o layer. Eu tenho o modo freeze, que é congelado ou descongelado, e tenho o modo ligado e desligado. Então eu posso vir aqui, vamos voltar para a tela. Eu posso vir aqui na caixa de layer e congelar o layer janela. Então ele vai esconder o layer janela. Do mesmo modo o layer porta, congelar. Vamos clicar na tela, fechar a caixinha. Então ele ficou aqui só o layer contorno. Então eu venho novamente no pincel, pego aqui um objeto do contorno e vou abrir uma janela em cima de todo o desenho. E dar Enter. Então alterei tudo de uma vez só. Então eu escondi o layer, congelei, descongelei. Vou descongelar, voltar e selecionei o que eu queria. Trabalhei no que eu queria. Do mesmo modo, pode ser ligado ou desligado. Posso usar a lampadinha, a mesma coisa. Posso usar a lampadinha, clicar no vazio. Qualquer um dos modos está correto. Vamos voltar aqui. O layer liga e desliga a lâmpada. Ele continua contando o layer no desenho. Então se eu der um zoom, o layer vai entrar no desenho. Se eu congelar, já não vai entrar. Isso já vem bem no começo do AutoCAD. Vamos salvar aqui. Então o desenho está feito. Nós criamos os layers e alteramos os layers no desenho. Se você gostou deste tutorial, dê um joinha, dê um like. Se inscreva em meu canal e ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Eu vou ficar aqui neste tutorial, que já está ficando muito longo, e deixar cotas e bloco mobiliários, texto para o próximo tutorial. Um abraço a todos, até o próximo.